Graça e paz. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, amém? Para você não perder os próximos vídeos. E dá o seu joinha aí para você fortalecer esse canal e esse canal alcançar outras pessoas, amém? Hoje eu quero falar sobre avivamento espiritual. Hoje eu quero falar sobre por que e como surgem os grandes avivamentos do Espírito, amém, irmãos? Nós íamos fazer, eu ia fazer, né, com outro irmão, um irmão convidado, e íamos fazer um vídeo sobre a história dos avivamentos do século XX, mas o irmão não pôde estar aqui, mas mesmo assim eu vim fazer esse vídeo aqui hoje para falar sobre esse assunto que é importantíssimo e especial e vai nos preparar para aquilo que virá no futuro aí, amém? É importante nós entendermos que o que eu vou falar aqui hoje não está não será o todo, né, do assunto. Lógico que eu não vou falar do todo do assunto sobre avivamento, mas eu quero arranhar sobre duas pré-condições importantes para que haja um avivamento espiritual. E no finalzinho você vai perceber que essas condições estão nessa sociedade em que nós estamos vivendo, que nós podemos ver essas pré-condições e que nós podemos buscar um avivamento se nós quisermos, porque essas condições estão embutidas, né, dentro da nossa cultura dos dias de hoje, amém? Então vamos lá, o que é um avivamento, né? O que é avivar? A palavra avivar vem do latim, avivare, né? Significa avivar, trazer a vida, tornar a vida e assim por diante, né? Avivar significa despertar, apressar, reanimar-se, cobrar ânimo, vigiar e etc, né? Outra coisa importante aqui, ó, trazer a vida, animar, estimular. Então o que é avivar? Avivar basicamente é aquele que estava morrendo ou que estava morto, tornar a vida, amém? É o ânimo. Nós podemos fazer um paralelo com o próprio Espírito, né? O avivar tem relação com o Espírito Santo. Aliás, o avivamento verdadeiro e genuíno, ele é movido pelo Espírito Santo. Então a palavra pneuma, né, do Espírito, ela é ânimo, né, trazer ânimo, dar fôlego de vida, amém? Ou seja, trazer de volta a vida. Aquele que estava ali meio desanimado, voltar a viver, reanimar-se, amém? E o que estava morto, reviver, amém? Basicamente é isso. E o avivamento? O avivamento são esses moveres de Deus que começa através desse reavivamento da alma do indivíduo, né, de cada indivíduo, reanimado pelo Espírito Santo. Esse avivamento traz poder de Deus, graça de Deus, vem junto com ele, né? Poder de Deus, graça de Deus, e ele nos chama à ação. Todo avivamento nos chama a uma ação, amém? Deus não te envia um avivamento, ou envia um avivamento a nós, simplesmente para que nós recebamos o avivamento, ficamos felizes e voltemos para casa, né, e vamos dormir novamente. Não é bem assim. Um avivamento verdadeiro e genuíno, ele produz poder do Espírito Santo, capacitação do céu para pregar a palavra de Deus, é aquele fogo do Espírito que nos dá ânimo para amar mais a Deus, amar mais a Cristo e fazer a obra de Deus, amém? É uma chamada à ação. O avivamento é uma chamada à ação, uma chamada a pregar o Evangelho e anunciar as verdades de Deus, amém? Todo o avivamento espiritual, ele vem com o intuito de levantar a igreja, reanimar a igreja para a obra missionária e a obra que Deus propôs à igreja, amém, irmãos? Eu quero falar hoje aqui sobre por que existem esses avivamentos. Bom, primeiro, porque nós necessitamos desses avivamentos espirituais, amém? E outra é que há duas pré-condições, né, que eu quero analisar aqui com os irmãos, duas pré-condições importantíssimas para que haja um avivamento. Durante a história, 2000 anos de história da igreja no mundo, nós sabemos que houve vários avivamentos, tanto no ambiente da cultura judaica, no Antigo Testamento, como no ambiente cristão do Novo Testamento, né? Deus sempre enviou grandes avivamentos para que a igreja se despertasse para fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos entender aqui que há pré-condições para que isso aconteça, e são várias, mas eu quero apontar duas aqui importantes que estão relacionadas
com a condição do ser humano, né, e com a condição da cultura em que nós estamos inseridos. Amém? Uma das condições é que toda vez que há um grande avivamento, ou seja, o porquê de haver um avivamento, é porque há um declínio espiritual. Amém? Há um declínio espiritual, tanto na igreja como na sociedade. Então, quando há esse declínio espiritual, que a igreja já não está servindo a Deus corretamente, não está servindo a Deus com fervor, há uma dificuldade, há um ambiente ali de declínio espiritual e moral, é aí onde Deus vai, obviamente, trazer um grande avivamento. Se nós olharmos para a história, quando eu olho lá para o Antigo Testamento, o livro de Abacuque, o povo para qual Abacuque estava profetizando, os judeus, estava num declínio espiritual e moral muito grande. Então Abacuque ora por um avivamento e Deus envia um avivamento. Amém? Lá no Pentecostes, no capítulo 2, nós vamos ver que, claro, que o povo judeu, antes da vinda de Cristo, ou com a vinda de Cristo, né, o povo judeu também estava num declínio espiritual tremendo e um declínio moral, muitas vezes apontados, né, pelo próprio Cristo, tremendos. Eles estavam ali numa situação dificílima. Então era preciso que o Cristo viesse, cumprisse a obra vicária na cruz, mas também trouxesse um avivamento espiritual para os cristãos. Os primeiros cristãos ali, muitos se desanimaram, né? Pedro volta a pescar e vários cristãos ali, discípulos de Jesus, ficaram desanimados e depois voltam a se reanimar ali após terem as visões, né? E verem o Cristo ressurreto na sua frente e foram para buscar ali, aguardar no cenáculo a promessa que Deus tinha feito a eles, de que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E eles ficaram e foram cheios do Espírito Santo ali, amém? Mas há uma condição, não só nesses dois textos que eu li, que eu estou citando aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mas em toda a história da igreja, se nós olharmos toda a história dos avivamentos no mundo durante a história, durante esses 2000 anos de cristianismo, né? O avivamento no país de Gales, o avivamento da Rua Azusa, que está mais próximo de nós no século XX, os avivamentos do século XVII, do século XIX, nós vamos ver que uma das condições é declínio espiritual na sociedade e na igreja, né? Ou seja, quando há essa decadência, né, essa decadência espiritual e moral, há necessidade de um avivamento e há, obviamente, o interesse de Deus em derramar um avivamento. Amém? Então, o avivamento vem. Por que ele vem? Ele vem porque Deus quer, porque Deus deseja um avivamento. Quando ele percebe que essa situação está acontecendo, que a igreja está decaída, que a sociedade está moralmente corrompida, é a hora que Deus deseja derramar um avivamento. Amém? A segunda pré-condição é a inquietação espiritual do próprio ser humano, do próprio cristão verdadeiro. Amém? O que o Espírito faz? O Espírito age nos corações. Então há um declínio espiritual, mas Deus sempre está levantando, inquietando alguns irmãos mais fiéis, mais que não se conformam com aquela situação de declínio espiritual e moral, e aí é onde Deus começa a trabalhar para derramar um grande avivamento espiritual. Amém? Deu para você entender? Duas pré-condições. A primeira, declínio espiritual. A coisa está ruim, né? A coisa não está boa. Ou seja, vou trazer aqui pro país de Gales lá, com o Robert Evans, né? O que aconteceu? A sociedade não estava bem, a sociedade estava com problemas terríveis. Ali o início do século XX, né? Nós temos o século XIX ali, que foi o século do iluminismo, o século do racionalismo, né? Da Revolução Francesa, não é verdade? Então todas aquelas situações na sociedade, né? E na igreja também, porque o racionalismo, depois o iluminismo, também prejudicou a igreja com as suas vamos dizer assim, com as suas ideias filosóficas que invadiram a igreja. Nós temos ali no início do século XX o pessoal do liberalismo teológico, século XIX, né? Mas desemboca com força no século XX, o liberalismo teológico, uma situação em que a igreja
estava sofrendo ataques de todos os lados, né? Uma situação em que havia um declínio espiritual, em que os pastores, os grandes líderes, a maioria já havia se sucumbido ao liberalismo teológico. A Bíblia, né, havia aquele interesse dos liberais em desmistificar, né, a Bíblia, de tirar todo o conteúdo espiritual da Escritura. Começa-se a se falar do Jesus histórico, né? Algo que nunca aconteceu na história do cristianismo, porque não dá para separar o Cristo histórico do Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia, o Cristo é o mesmo, né? É Cristo, a pessoa de Cristo, ele é o ser completo. Aí começa-se no século XIX, para o século XX, essa ideia de separar o Jesus bíblico do Jesus histórico, né, como se Jesus fosse um homem qualquer, um homem comum. Nós temos ali no século XIX um grande declínio na questão da escatologia, né? As grandes seitas heréticas surgem ali no século XIX, não vou citá-las aqui talvez em outro momento, mas se você fazer uma pesquisa rápida você vai descobrir do que eu estou falando. Muitas seitas heréticas surgem ali no século XIX, né, a partir de uma interpretação equivocada do Apocalipse e do sentimento, né, do espírito que movia aquele século, o espírito de decadência espiritual, de decadência moral, de confusão mental, né, as pessoas não tinham mais a verdade como referencial, né, aquela confusão da inteligência, né, a decadência da inteligência no século XIX, todo aquele problema. Surgem algumas seitas no desespero, no âmago, né, de tentar sair daquela situação. No século XX, a partir ali pelo o grande avivamento do país de Gales, né, por Robert Evans e depois por William Seymour ali no 1906, o Evans no 1904, 1905, Seymour ali no 1906, né, o grande avivamento da Rua Azusa. Esses dois grandes movimentos é uma reação, né? Uma reação contra o liberalismo teológico e contra aquela situação de decadência que existia na sociedade e dentro da igreja também, né? Então esses homens eram homens que estavam inquietados com essa situação, que não tinham se aceitado essa situação, óbvio, movidos pelo Espírito Santo, e eles fazem o que? Passam a buscar de Deus um renovo espiritual, um avivamento espiritual. Amém? Então essas duas condições são tremendas, porque dentro do declínio, há um declínio normal da sociedade, da igreja, porque estamos nesse mundo, então há esse declínio, e esse declínio Deus usa ele para reavivar o povo, para reanimar, para levantar aqueles que são fiéis e aqueles que estão realmente buscando um entendimento, uma busca sincera na presença de Deus, para que haja um grande avivamento. Então Deus levanta homens, inquieta esses homens, né, inquieta essas pessoas, para que elas busquem de Deus um renovo espiritual. Amém? Então essas duas coisas são duas pré-condições para um grande avivamento. Mas há outras condições necessárias para que um avivamento surja. Então por que há um avivamento? Porque há um declínio espiritual e Deus quer avivar a igreja. Amém? Deus quer manter a igreja viva, pulsante neste mundo. Amém? Porque a igreja foi chamada para influenciar o mundo, o sal da terra, a luz do mundo. Eu e você fomos chamados para ser a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? E precisamos estar vivos. A igreja de Cristo não é um corpo morto, é um corpo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. Assim como Cristo está vivo, pois ressurgiu dentre os mortos, nós também devemos estar vivos. Mas há momentos nesta condição, nesta ordem temporal, em que nós fraquejamos, falhamos devido às circunstâncias da cultura que nos cercam. Então Deus usa esses momentos para inquietar na sociedade, para que se levante e Deus derrame pelo poder do teu Espírito Santo um avivamento genuíno e verdadeiro sobre nós. Amém? Então é por isso que há um avivamento. Há avivamentos, Deus deseja avivamento, porque Deus quer reanimar o seu povo, manter a sua igreja pulsante
na terra e salvar almas através disso. Amém? Quando a igreja passa a decair espiritualmente e moralmente e deixar de fazer aquilo que é a sua função original, Deus sempre vai inquietar homens e levantar homens para derramar do seu Espírito. Então isso é o porquê e como. Por quê? Porque Deus quer. Amém? Por quê? Porque nós necessitamos. Amém? E por quê? Porque a igreja foi chamada para viver em avivamento. Viva sobre a terra. Amém? E como? Como que Deus... como surgem esses avivamentos? Surgem da inquietação do ser humano que passa a buscar a Deus movido pelo Espírito, não é vontade própria do ser humano, movido pelo Espírito Santo. E aí Deus levanta o povo para buscar a Deus, né? Ainda no como que Deus derrama, ou que como podemos buscar um avivamento, está né, em algumas coisas aqui importantíssimas. Primeiro, arrependimento e conversão, né? Precisa haver um interesse. Aqueles que estão inquietados, eles têm um sentimento de arrependimento e de conversão, né? De busca genuína pela palavra de Deus, de se arrepender, de acontecer uma consciência plena do homem pecador, uma consciência plena da condição da sociedade, do espírito que está na sociedade, no mundo, amém? Uma consciência plena disso e de si mesmo, de que somos pecadores e precisamos buscar a Deus, precisamos nos reanimar, senão morreremos. E aí Deus derrama do seu Espírito sobre nós. Outra coisa é o retorno à palavra. Não há nenhum avivamento que não seja produzido pela palavra de Deus. Amém? O Cristo é a própria palavra de Deus, estava lá com os discípulos, veio o avivamento em Atos 2. O próprio avivamento ali do país de Gales, que nós vamos falar talvez semana que vem, o avivamento do país de Gales, Robert Evans era um seminarista que vai estudar a palavra de Deus e passa a desejar ardentemente buscar o Espírito Santo. Reconhece que é pecador, tem um coração contrito diante de Deus, arrependido, convertido diante da presença do Senhor e focado na palavra de Deus, vai buscar um avivamento espiritual que incendiou o país de Gales e que salvou praticamente toda a nação ali no início do século XX. Depois o avivamento da Rua Azusa, né? O avivamento na Rua Azusa ali do William Seymour, naquela igreja velha, né? Metodista, que está abandonada, em que eles assumem ali, começam a fazer os trabalhos. Qual era o foco ali? O foco era o estudo da palavra de Deus, principalmente do livro de Atos. Eles começam a estudar a palavra de Deus ali e buscar um avivamento espiritual. Então conversão, arrependimento, retorno às escrituras, retorno à palavra de Deus. Não dá para ter avivamento sem um retorno às doutrinas principais da fé cristã. E não só isso, mas o espírito da palavra tem que estar em nós. Amém? Ou seja, tem que buscar o retorno da palavra e a prática da palavra, a moral, o espírito que está ali na Escritura tem que mover as nossas vidas, nossos corações. Não é só uma doutrina intelectual, que nós acreditamos na doutrina ou não acreditamos na doutrina e passamos a racionalizar sobre aquilo. Não, é algo que tem que estar movido pelo Espírito Santo. É uma verdade aprendida que passa a ser feita, realizada por nós. Amém? Deu para entender aí, né? Então, condição é essa, um coração sincero, um coração contrito diante de Deus, para que Deus derrame um grande avivamento do Espírito Santo. Amém? Para encerrar aqui, nosso tempo tem uma condição necessária para que haja um avivamento. Por quê? Nós estamos vivendo uma época de declínio espiritual, tanto nas denominações como na sociedade em geral, não é? Não precisa ser muito inteligente e nem muito espiritual para perceber que há um declínio espiritual na sociedade, um declínio moral também na sociedade e um declínio espiritual e moral dentro de nossas denominações, dentro de nossas igrejas. Quando eu falo de moral aqui, eu não estou falando de moralismo. Amém? Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Moralismo não tem nada a ver com moral. O moralismo é coisa passageira, coisa de religiões
né, de homens e coisas que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico e verdadeiro. Outra hora eu explico sobre isso. Mas a moral, sim. A moral, vamos supor. Vou dar um exemplo. Hoje, pessoas aceitando e cristãos apoiando pautas que levam morte de crianças, né? O aborto. Ora, isso é um declínio moral. Os cristãos têm por obrigação preservar a vida, e na história do cristianismo ninguém mais defendeu as crianças lá nos seus primórdios e durante toda a história do que os cristãos. Amém? Isso não é uma questão de escolha pessoal, como está sendo abordado hoje. Isso é uma questão moral, de altíssima moral, em que a igreja, infelizmente, não tem nos dias de hoje força para adentrar o debate cultural e resolver essa questão. Por quê? Porque nossas igrejas estão moralmente decaídas. Amém? Moralmente decaídas. Quando nós vemos, eu não vou ficar falando sobre essas coisas aqui, né? Mas só para exemplificar, todas as questões morais, como divórcio, como é que há tantos divórcios em nossas igrejas, todas essas questões morais, que outro hora eu quero falar só sobre isso, moral e moralismo. Quando essas condições, nós sabemos que essas condições existem hoje, que nós estamos num declínio moral tremendo, em que as igrejas estão em declínio moral e espiritual, tanto nos altos escalões como nos mais baixos, não é verdade? É uma situação de propícia para que Deus mova corações, mova pessoas, inquiete pessoas que não aceitam essa situação. Amém? E não aceitam para querer derrubar um, derrubar outro, não é isso. Não aceitam e passam a buscar de Deus e levar outros a um avivamento verdadeiro. Então nós estamos numa situação propícia. Há no mundo todo um grande interesse de pessoas de um grande reavivamento, de retorno à palavra, de retorno à Bíblia Sagrada. Muitas pessoas cristãs do mundo inteiro estão inquietados com essa situação, buscando o avivamento da palavra de Deus e buscando orar mais e se posicionar diante de Deus para que Deus derrame um grande avivamento espiritual. Amém? Mas para isso é necessário que nós produzamos, né, algum ambiente espiritual para que essas coisas aconteçam, como pregação da palavra, amém? Oração, meditação nas escrituras. Nós precisamos nos focar. Aqueles que desejam realmente um grande avivamento, nada impede de que Deus envie um grande avivamento nesse século, ainda nesse século, um grande mover de Deus para mudar a história e o rumo da situação em que nós estamos vivendo. Amém? Para encerrar aqui, outra coisa que eu não poderia esquecer aqui de forma alguma, no início do século XX houve um movimento chamado o fundamentalismo, né, lá nos Estados Unidos, um movimento fundamentalista, e não confunda fundamentalista com o fundamentalista, o conceito de fundamentalismo que nós temos hoje, nada disso. Os fundamentalistas no início do século XX eram aqueles cristãos que estavam preocupados em voltar à palavra, né, um retorno da palavra. E isso ajudou, né, e foi também um ato precursor do grande avivamento, tanto do país de Gales como o avivamento da Rua Azusa. Amém? Acho que deu pra gente entender aí. Não quero ficar muito longo, esse vídeo já ficou, mas espero que você tenha entendido o que eu quis dizer aí, os aspectos que eu quis apresentar aqui hoje. Amém? Vamos buscar um avivamento espiritual. Deus quer derramar um avivamento espiritual. Nossa situação da nossa sociedade é propícia para que Deus derrame o poder do teu Espírito sobre nós. Amém? Graça e paz. Deus abençoe. E curta esse vídeo aí. Se inscreva. E se você quiser, divulgue para os seus amigos. Deus abençoe. Graça e paz.